central. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tu és? Vamos olhar. Não tem nada. Ela fez um. Se eu fosse, até que eu vinha pra cá. Fez um pouquinho, esses dedos aqui. Então o paciente ele depende de uma outra via sensitiva, porque Ela tá testando. Ela tá descontando. Vai. Você vai fazer. Não tem erro, né? É só pra ver se sente dor, né? Como vocês puderam perceber no começo desse vlog, eu deixei os trechos da aula de hoje que nós tivemos, da aula prática de neurologia. Foi com o Dr. Rodrigo, ele é neurocirurgião. Nós tivemos uma aula sobre exame neurológico. Foi muito incrível, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz. A gente fez os testes, foi assim... foi sensacional, sabe? O professor tem uma didática muito boa, a forma como ele ensina. Poderia dizer que foi uma das melhores aulas da semana. E agora eu acendi a minha velhinha aqui da Conceitual Decor, da minha mãe, e eu vou dar uma estudada. Eu não ia estudar, eu tô bem cansada, mas tá cedo ainda pra dormir, são 8h30. E aí eu vou tentar dar uma revisada em algum dos conteúdos, dos vários conteúdos que nós tivemos essa semana. Eu vou mostrar pra vocês. Então, bora lá pra mais um vlog. Como já são 8h37 e eu estou cansada, eu vou dar uma estudada em alguma coisa um pouco mais leve. E aí eu vou assistir uma aula aqui de 13 minutos sobre fibromialgia, porque foi a aula de segunda-feira da Reumato, e eu não tanquei muito na aula, sabe? E eu vou tentar dar uma estudada nesse conteúdo. Tentar não, eu estudarei. Só não sei se eu vou terminar hoje. Terminei de estudar fibromialgia. A aula do professor foi uma aula bem direta. Eu assisti uma aula aqui do Medicoff e outra do Sonarflix. E anotei as partes mais importantes do assunto, que eu acho que vão ser as que vão cair na prova. E amanhã eu vou dar mais uma revisada e estudar dermatomiosite. Eu estudei na segunda, mas eu vou colocar as minhas anotações aqui. E agora eu vou pegar o que eu preciso ainda estudar dessa semana e colocar na minha agenda. Terminei de escrever tudo que eu preciso colocar em dia. De otorrino, rinite, faringotonsilites, urologia, litíase, dermato. Tenho que revisar isso aqui e assistir uma aula de reações medicamentosas. Reumato, eu já dei uma boa estudada nesse assunto, mas eu preciso fazer minhas anotações, passar elas para o Notion. Eu quero ler esse capítulo, porque a gente vai ficar por 8 semanas na reumatologia. Neuro, eu preciso revisar e estudar mesmo para a próxima aula prática. E revisar a glândula tireoide e Tirades. Agora, eu vou só terminar de ler o capítulo 37 desse tratado da Sociedade Brasileira de Reumatologia. 1, 2, 3, 4 páginas, bem curtinho, só para eu realmente fixar o conteúdo. Então, para finalizar a noite, já são 9h53. Vou terminar de ler o capítulo, tomar um iogurte enquanto eu leio, depois rezar a quaresma de São Miguel e dormir. Então é fundamental que um escrupuloso tenha um bom diretor espiritual que ajude ele nesse julgamento e que se permita, dentro dessa direção espiritual e do sacramento da confissão,
abrir mão de algumas coisas que lhe parecem uma piedade perfeita. Oi, bom dia, tudo bem? Hoje é sábado, 10h30 mais ou menos. E essa foi a organização que eu fiz dos assuntos que eu preciso estudar nesse fim de semana. Terminei de fazer a leitura do capítulo de dermatomiosite. Eu estava pesquisando antes sobre as medicações da fibromialgia e aí eu coloquei no caderninho, deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei os critérios de diagnóstico de acordo com as duas escalas. E o tratamento farmacológico. Depois eu li dermatomiosite. Nós atendemos uma paciente na segunda-feira que tinha esse quadro, então fica muito melhor para estudar e compreender depois da aula prática. E o ambulatório, dia de terça, tem muito miopatias inflamatórias. E eu coloquei no meu Notion os aspectos mais importantes. Existem ainda outros 2 tipos de miopatias inflamatórias, mas eu vou considerar esse meu estudo aqui apenas de dermatomiosite. Eu tenho muitos assuntos para ver ao longo desse dia, desse sábado. Já são 12h42, eu preciso fazer o meu almoço. Mas eu darei o check aqui e depois eu volto. Fiz o meu almoço, gente, e de sobremesa eu vou comer uma tangerina. Enquanto eu almoço, eu vou assistir um filme. Great, thank you. São 3h12 e eu vou agora estudar rinite alérgica. Eu vou ler o capítulo do livro e colocar no resumo as partes mais importantes. Coloquei até minha velhinha aqui da Conceitual para deixar o ambiente cheiroso e agradável. E bora lá. Terminei de estudar sobre rinite alérgica. Agora eu vou estudar sobre faringotonsilites, que foi a aula de sexta-feira. Eu li o capítulo do livro. E eu fiz as anotações. Aqui só são as classes de medicamento, foi por isso que ficou um pouco extenso. Mas basicamente tem. E aqui estão as minhas anotações. Sintomatologia e basicamente o tratamento com descongestionantes e a ação de cada um. E agora vamos para a faringotonsilites. E aí depois eu vou estudar litíase urinária. Terminei de ver a aula. Fiz as minhas anotações com as imagens que a doutora mostrou. Só preciso ajustar a parte final delas. E esses são os assuntos da primeira prova de dermatologia. Eu já vi reações medicamentosas. Ontem eu consegui estudar faringotonsilites e revisar um pouco glândula tireoide. Mas como vocês podem perceber, faltam uns bons assuntos ainda. É bem satisfatório fazer o check depois de ter visto um conteúdo. A aula de hoje foi sobre reações adversas às drogas, principalmente reações cutâneas da parte da dermatologia. E você entende como um paciente ele corre o risco, principalmente quando ele faz o uso irregular de uma determinada droga ou medicamento, de sofrer uma manifestação cutânea devido a uma hipersensibilidade ou uma alergia. Isso está relacionado às vezes com fatores daquele medicamento, né, que são conhecidos na bula, ou seja, reações esperadas.
ou não esperadas, não dependentes do medicamento, que se correlacionam muito mais com o próprio indivíduo. Mas é muito interessante. Dermatologia é muito visual e eu tenho gostado bastante da matéria. Agora são 12h20, eu vou fazer o meu almoço e depois eu vou voltar. Oi! Vim trazer atualizações para vocês de como foi o meu domingo. Depois do almoço, eu simplesmente fui descansar. Depois eu tive que fazer responsabilidades de dona de casa e eu fui ao mercado. Quando eu cheguei, estava absurdamente quente. E aí eu fui me deitar, porque eu realmente passei mal. Eu tive uma certa hipotensão devido ao calor. Não sei o que aconteceu, mas o supermercado estava muito quente e não tinha quase ninguém. E aí eu passei mal. Quando eu cheguei, eu só guardei as coisas e fui me deitar. E agora eu consegui preparar o que eu tinha que preparar para o jantar e também para a semana. E o resumo da ópera é que faltou eu estudar. Estou aqui com a minha cola. Faltou eu estudar litíase urinária e farmacoterapia tópica, né? Da parte de neuro eu não comecei nada, para ser bem sincera. Então, qual vai ser o planejamento? Amanhã eu tenho aula apenas pela manhã. E a ideia é estudar neuro de tarde antes da aula teórica, que vai ser online, sobre nervos cranianos. E eu vou jantar agora. Eu preciso também amanhã fazer a minha apresentação para a Liga de Ortopedia. Quinta-feira é minha última apresentação do ciclo da lote. Mas hoje eu não consigo mais, gente, de verdade. Eu fiz todo esse planejamento, mas eu não consegui terminar tudo. Porque a vida, ela é assim, real, né? Tem seus altos e baixos. E eu vou jantar e ler. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu fim de semana. E até o próximo vlog.